Boa noite a todos. Hoje é dia 18 de dezembro de 2025, exatamente, deixa eu ver que horas, 18h38 do dia 18 de dezembro. Eu trouxe aqui como convidado o João Festoso, um grande amigo, tem muita história para contar, muita coisa para falar e assim, a gente achou legal desenvolver esse assunto e a gente vai trazer um assunto bem interessante que eu acredito que todo mundo vai gostar aí, porque quando se fala de sucesso é um assunto muito amplo, né? O João tem uma história grande aí sobre vendas, sobre oratória, treinamentos, tem uma longa bagagem aí para contar. Logicamente eu sou suspeito em já começar falando porque eu conheço um pouco da história do João, mas ele tem muita coisa aí para contar, então a ideia hoje é a gente explorar esse assunto que eu acho que vai ser bem legal e para todo mundo que deseja se desenvolver como pessoa, tal, até no campo profissional também. Enfim, vamos começar então, João. Vamos lá. É um prazer. Prazer é meu. A sua visita aqui. E muito obrigado pelo convite, né? Legal. E que a gente depois volte a gente conversar também, que você tem um trabalho muito interessante. Vamos fazer tem também. Conexão, né, com as coisas que a gente faz. Sim, tem muita conexão. Tem muita conexão. Então, João, eu queria que você começasse falando aí para o pessoal, como é que começou a sua trajetória profissional, como é que você... A gente vai chegar nessa parte aqui do livro, mas antes as pessoas precisam primeiramente entender como é que foi a sua trajetória. Quem é esse engenheiro que virou pipoqueiro, né? Tem aquela história, né? Isso aí, vamos lá. Bom, eu sou engenheiro, né? Eu sou engenheiro mecânico e sou engenheiro de produção. Uhum. Eu saio da faculdade lá no meados dos anos 70 e já vou mecânico de automóvel, né? Uhum. Vou trabalhar na Chevrolet, trabalhei 10 anos na Chevrolet. E como toda indústria, você tem a oportunidade, e ali foi um negócio interessante, porque eu peguei aquela fase que às vezes quem está ouvindo não vai lembrar muito bem, mas estão andando na rua até hoje aí, que são os carros a álcool. Eu sou um dos remanescentes da produção do veículo a álcool no Brasil. Eu tenho um certo orgulho disso aí, porque na época o mundo não sabia como é que era, né? Mais ou menos em que 1970, eu fui para a GM em 76, 75. Em 76, 77, eu vou para a área de motores, na engenharia experimental, ali em São Caetano do Sul. E lá eu pego o projeto antes até do início da história, né? Precisamente, eu acho que mais ou menos em 1978, a gente estava testando no motor do Opala, começou tudo, né? Depois foi o Chevette e tal, mas foi o Opala. E eu era o responsável, na época, por ser engenheiro mecânico, eu era o responsável pela área de motores na área de alimentação. Dentro da área de motores tem toda uma série de divisões, né? E eu era responsável pelos carburadores, que já nem existe mais. Nem existe mais, é verdade, né? Responsável por um dinossauro aí, que já foi extinto. O pessoal é apaixonado até hoje, né? O pessoal que mexe com corrida. Você gosta, né, de carro, né? Eu sou muito apaixonado por carro. E aí, como é que foi? Eu lembro que você uma vez contou, em conversa, uma vez o João contou que sempre quando ele tinha alguma função, assim, nessa área de desenvolvimento de projetos, né? O João comia o negócio. Explica, João, para o pessoal, como é que era que você fazia para entender o negócio, você começava a estudar e tal? A grande oportunidade, porque eu já tinha trabalhado... Bom, quando você sai da faculdade, você sai sabendo mais ou menos. Eu tinha um professor lá na FEI, na Faculdade de Engenharia Industrial aqui em São Bernardo do Campo, que é aquela história, professor que se mexe tanto com você, eu gostava muito de desenho, fui monitor de desenho, e me envolvi muito com os motores, como professor de motores a combustão, né? E aí, quando eu fui para a GM, eu queria trabalhar com os motores, lá eu vou para a engenharia experimental. E aí começa a história do motor a álcool. A história do motor a álcool é uma coisa, inclusive, se contar, o pessoal não sabia o que fazer, ninguém sabia o que fazer. O álcool, para dar partida, todo mundo sabe, tinha que jogar combustível ali, né? Mas ninguém sabia. O pessoal, inicialmente, pensava em colocar resistência elétrica para esquentar o combustível para dar partida. Olha só. E eu, como estava nessa área, a gente teve que desenvolver tudo novo, né? Usando o motor que era para gasolina, a gente usava o álcool.
O álcool inicialmente era anidro, zero água, Caramba. mas depois não tinha jeito de segurar. O álcool é muito ávido por água, né? Uhum. Ele é muito higroscópico, que chama isso. Você põe o álcool puro no tempo, ele, dentro dos tambores que chegavam nos caminhões, chegavam tambores de 200 litros, né? Não tinha nada, não existia isso ainda, né? Uhum. E o álcool chupa a água da atmosfera. Nossa. Então ele vai aumentando o percentual de água. Aí, bom, vamos testar, vamos. Como é que faz para dar partida nesse carro? E aí talvez teve um envolvimento muito, que para mim marcou muito a minha história, é que eu fui convidado aí para os Estados Unidos, como eu era responsável por isso, para testar a partida a frio, que o álcool tem um problema de dar partida a frio, né? Tem. Já teve carro, deve lembrar que sim. tinha que apertar um botão no começo, depois injetava sozinho. Eu fui mostrar para os americanos, porque como a empresa GM é uma empresa americana, nada é aprovado grande aqui sem passar pelos americanos. Sim. Aí eu fui para Rochester, Nova York, e lá comigo foi 2 Opalas. 2 Opalas. 2 Opalas. 3 motores de Opala junto não, foram no avião lá. Eu chego lá em Nova York, depois eu vou para Rochester, Nova York, onde ficava a divisão, numa das divisões da GM, a mais importante na parte de carburadores, injeção, essas coisas. E lá nós fazemos o teste a temperatura abaixo de zero. O carro dormia no tempo e a gente acordava e levava, antes de dar partida, a gente levava em cima do lago congelado e ali que dava partida. Caramba, então era o teste mesmo. Era o teste de fogo mesmo. Vamos ver se ou vai ou racha, né? E ali nós testamos e foi aprovado, né? Caramba, que legal. Isso, eu era um moleque, na verdade, né? Isso aí foi em 1980 que eu fui para lá. Eu tinha 25 anos, né? Quer dizer, então já é duro isso aí, né? Porque você ficou um cara de moleque, mas e o americano não sabia nada de álcool. Aliás, o mundo não sabia nada como o álcool se comportaria. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante. Então, digamos que você foi um pioneiro aí nessa. Uma história. Caramba, uma história legal. Já tem para contar para os netos, né? Já tem 6 netos, então tem um moleque para contar. Pô, bastante história. E aí você voltou para cá, e aí, como é que foi? Aí eu volto para a GM, fico até 81, 82, mais ou menos, nessa época. E aí, na volta, por isso que eu estou conectando isso aqui, né? Na volta da viagem dos Estados Unidos para o Brasil, eu conheci um cara, e o nome dele é Francisco Meyer, ele mora em São José dos Campos, também era engenheiro e tinha estado lá. Ele trabalhava no IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço, um cara importante nessa área, né? E aí no avião, conversando, estava com um amigo, trocamos o cartão. Um dia desse a gente vai se encontrar. Você está em São José, eu estou ali em São Caetano, de repente, né? Vamos tomar uma junto no caminho. O tempo passa, o telefone toca um dia. E no toque eu atendi, aqui é o Meyer. Meyer? Não lembrava. Você nem lembrava? No avião, né? Isso depois de quanto tempo que vocês tinham se encontrado? Eu acho que por em torno de um ano, mais ou menos. Caramba, nem ia ter como, né? Você lembra? Ô, João, você lembra de mim? Do avião e tal? Sim. Olha, vem cá, escuta, você está afim de ganhar um dinheiro extra? Eu falei, engenheiro novo, formado, ganhando um salário razoável, já tinha o Bruno, já tinha nascido mais velho, quer dizer, né, a Glaucia, acho que estava saindo da faculdade de odontologia, precisava ganhar mais dinheiro. E aí, você não quer conhecer uma atividade para que nas suas horas fora da GM não atrapalhe a GM e você possa ganhar algum dinheiro? Vamos ver isso. E eu fui. Fui. Passei algum tempo lá, daqui a pouco eu largo a GM. Aí você largou a GM? Larguei a engenharia e fui trabalhar com vendas. Foi direto para vendas? Aí você vai falar, que vendas? De carro? Não, de joias, de ouro. A empresa a empresa como chama mesmo? Brás de Joias. Brás de Joias. E eu fui lá assistir, gostei do negócio. Bom, tem uma passagem, né? Eu nunca falei em público na minha vida, nunca. Falei uma vez para uns americanos lá em São José dos Campos, na fábrica de motores da GM, para explicar uma novidade que a gente estava fazendo nos carburadores. Eram para quantas pessoas, mais ou menos? Devia ter umas 20 pessoas. E aí tremia as pernas, tudo, uma confusão. Era aquelas borboletas na barriga, sabe? Frio na espinha. E eu expliquei, mas, sabe, sai correndo aquele negócio. Bom, e aí, ao conhecer essa empresa, uma das coisas que a gente tinha que fazer
com o tempo, era fazer algumas apresentações curtas. Uhum. Aí para você foi um desafio. Foi total, cara. Eu era o engenheiro de projeto, né, que ficava ali sentado na mesa projetando atrás de coisa mecânica e tal. E aí um dia me falaram, você quer fazer um teste lá na frente? Nós vamos te dar um texto decorado. Isso não era só para mim, era para todo mundo que tivesse Iniciou lá. Assim com texto decorado. Tá? Decoreba mesmo. Decoreba mesmo. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é João. Eu e a Gláucia somos masters da Brasil Joias. Brasil Joias. Existe ainda essa empresa? Não existe mais. Não existe mais. Desapareceu com muita saudade de tudo, porque ali foi o começo de uma loucura. Foi o começo, Foi o começo dessa caminhada foi o começo da caminhada. Até chegar onde você... Porque a primeira apresentação, Luciano, foi uma trombada, cara. Chegou no meio do texto, decorado assim várias vezes, deu um branco. Deu um branco e eu tinha que apresentar a pessoa que vinha. A única coisa... Bom, os senhoras e senhores que estão aqui hoje, então, eu quero apresentar o meu amigo, o Ivan. Ele chamava Ivan. Certo. E eu, rapaz, aquilo foi... Sabe o tombo do cavalo? Mas o Ivan e esse pessoal que tiveram a capacidade de me colocar de volta algum tempo depois. Você vai lá, você vai fazer de novo. Mas de novo, vai fazer de novo. Essa apresentação para que servia? Para recepcionar as pessoas. Abrir o salão. Eu era o mestre cerimônias. Como se fosse um briefing, vai? Era um texto, assim, era um texto de 2, 3 minutos, assim, senhoras e senhores, boa noite, meu nome é tal, eu sou master nessa empresa, eu e minha esposa estamos aqui, eu reconheço algumas pessoas, outras pessoas eu não conheço, decora até hoje, né? E eu queria explicar que a Brasil Joias é uma empresa assim, e assim, deu um branco aí, cara, né? E aí eu falava um pouquinho rápido quem que era a Brasil Joias, porque ela trabalhava com joias de primeira qualidade, com ouro 18 quilates, com certificado de garantia. Não saiu. Trancou. E eu chamei outro. E aí foi os primeiros desafios, assim, nessa esse parte. Foi o primeiro. Aí na segunda vez eu já não tropecei mais. Já não tropeçou mais. Aí o tempo foi passando. Eu fui me apaixonando por isso e ainda trabalhando, claro, né? Fazia isso em horas livres. A gente ia à noite as reuniões. Então, mas aí você tinha saído das ainda montadoras? Não. Ainda não. Era paralelo. Era paralelo. Era para ganhar em horas livres. Aí você foi desenvolvendo o seu trabalho lá na montadora, lá na GM e também com esse trabalho. E aí você foi gostando? Então, aí a coisa foi evoluindo e eu montei uma equipe muito legal, né, de pessoas que faziam parte da minha equipe. Na verdade, o negócio dos caras era vender joias, né? Pessoas entravam e tal, e convidavam e montavam uma equipe. Eu tive muito sucesso. Eu cresci rápido. Você vendeu bastante. Você vendeu bastante. Na verdade, eu conseguia trazer a minha equipe cresceu muito rápido, mais do que vender, né? E era uma venda. Mas é venda. Exatamente, é venda. A venda não é só de produtos, são ideias, de serviços. Porque a pessoa, quando entrava, ela adquiria um kit de joias, então estava vendendo, né? Eu tinha comprado o meu e assim por diante. E você ficou por quanto tempo nessa empresa fazendo isso? Olha, eu fiquei até 84, 85, uns 4 anos ali, mas logo em seguida eu me tornei gerente daquela filial, onde eu fui conhecer ali na Consolação, centro de São Paulo. E a partir dali a coisa continuou crescendo, aí alguém virou para mim e falou assim, João, eu fui promovido de coordenador, eu virei um gerente, e a área, me convidaram para abrir, com esse sotaque de caipira que até hoje tem aí, me convidaram para abrir a filial de Ribeirão Preto. Nossa. Legal. E eu, a Gláucia, nos mudamos para Ribeirão para montar a filial da empresa lá em Ribeirão. Mudamos. Aí já não tinha mais GM, né? Aí já não tinha mais GM. Pedido as contas e foi embora. Aí me chamaram de louco, etc. Aí você ficou exclusivamente ali desenvolvendo ali na... E eu descobri que era bom para falar mesmo, cara. Porque eu falava, o povo gostava e entrava e chamava o outro e via. A Ribeirão Preto explodiu. São Paulo já tinha feito isso. Eu era diretor regional nessa época. Até então, ali você estava trabalhando com vendas, né? Com vendas, E quando foi aquele start daquele treinamento que você fez naquela empresa que você falou que eles te deram
uma espécie de treinamento e aí você desenvolveu a sua capacidade? Onde Então, foi isso? o treinamento foi aí. Foi aí mesmo? Foi porque Foi na eu Brasil tinha que Joias. falar em público, Isso. E tinha, depois com o tempo, como diretor, eu treinava pessoas ali no Senac da rua Doutor Vila Nova, ali perto do Mackenzie. Aí eu juntava lá, sei lá, 500, 600 pessoas e eu falava, né? Treinava. Aí já estava um número bem maior de pessoas, 500, 600 Aí eu já pessoas. comecei a ganhar musculatura para falar em público bom, e foi. Até um determinado momento lá em Ribeirão Preto, que as coisas não caminharam muito bem no negócio, começou a murchar, eu voltei para o bebedouro e voltei a trabalhar numa empresa minha, abri uma empresa de consultoria, mas não falava mais em público. Não falava mais, aí parou. Não, né? Aí eu voltei a trabalhar com engenharia, só que a engenharia civil, meu pai tinha uma empresa de construção civil lá no interior e eu fazia a parte de planejamento. Até que um dia me deu na cabeça, ele falou, vem cá, escuta, e o falar em público, né? Aí te deu Deu um estalo, Um estalo, eu me sim. lembro até do dia. Eu falei para Glaucio, eu vou voltar de novo. Mas que jeito? Aqui em Bebedouro, né? Mas o porquê? Para você era importante isso? Eu não sei, eu acho que é uma das áreas que eu melhor me saí, vamos dizer assim. Caramba, que legal. Você se descobriu ali, né? E mais do que falar em público, eu descobri uma capacidade que eu tinha de motivar as pessoas a fazerem as coisas. Legal. E aí eu voltei de novo e fui na concessionária Chevrolet lá da cidade e me ofereci. Eu estava precisando trabalhar. Você ofereceu o teu trabalho como recepção na entrada da oficina de serviço. Na entrada, certo. Esquece esse diploma de engenheiro aí nessa hora, porque não, né? Sim, se eu falasse isso, você quer ganhar o quê? O que você puder pagar e você me paga, eu vou trabalhar na recepção de serviço. É aquele momento que a gente passa na vida que parece que desceu. Às vezes a gente está pegando mais impulso para... Exatamente, para dar para subir. E aí, Luciano, para também não... eu fui treinar o pessoal da concessionária, ao mesmo tempo que eu atendia serviço, e fiz a oficina explodir de gente, porque eu não entendia do que estava acontecendo com o automóvel, né? Eu sempre mexi com o carro, né? E o cara vinha com problema, eu identificava o problema, eu falei, pode deixar que eu não vou resolver isso aí. Eu lotei a oficina, lotei mesmo, tiver que fazer um pátio lá para estacionar. Que legal. E com isso, a região inteira ficou sabendo que o João, o engenheiro da GM, estava trabalhando na concessionária de Bebedouro. Bebedouro, eu sou filho de Bebedouro, basicamente. Nasci em São Paulo, mas vivi lá, né? Certo. E aí eu fui assistir um treinamento em Ribeirão Preto, que a GM dava. Bom, e lá em Ribeirão Preto eu conheci um cara que era o responsável pelos treinamentos de toda a região 5. São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, vai até Campo Grande. E o cara me ofereceu, quando ele ficou sabendo, né? Ele me ofereceu, quer fazer? Aí voltou. Voltou lá. Voltou e eu voltei a treinar e fazer treinamento de vendas. De vendas. E aí você estava fazendo vendas, mas aí já dentro da montadora. De automóveis de novo. E aí o que eu fazia? Como o vendedor de automóvel tem uma dificuldade para falar do carro por falta de conhecimento técnico, e eu tenho conhecimento técnico, eu misturei as estações por um pouquinho, vendas e tecnologia. E já estava iniciando, eu tinha trazido dos Estados Unidos a primeira injeção eletrônica, que depois veio aparecer no Corsa. Isso daí já era meados de... nós já estamos em 90. Um dos carros que eu ajudei os mecânicos a conhecer era S10. S10. E o Monza, né? Que também foi o Monza era um carrão na época, né? Caramba. E aí, numa dessas daí, para encurtar, porque a história fica comprida, o pessoal de São Paulo me descobriu, sabia que eu tinha trabalhado na GM, e a empresa de consultoria para a qual eu estava prestando serviço ali na região, falou, você não quer vir aqui para São Paulo montar um treinamento a nível Brasil? Nossa. O produto Chevrolet conhecendo para vender, chamava. Caramba. Eu falava de todos os produtos da Chevrolet e falava o que é um motor, o que é uma suspensão, que não sei o que, como é que funciona. Ou seja, você sabia de todo o funcionamento, peça por peça. O João tem até uma parte legal, assim, que uma vez em conversa ele falou que ele, para entender bem do negócio, você estudava bastante, né,
a mecânica ali, né, das peças, você dava aula para os caras, né? Eu treinava eles. Fala mais um pouco sobre isso aí. Porque a parte de... Inclusive, também, você vê a mudança de perfil. Eu era um cara do carburador que viu a transição para injeção eletrônica. Monoponto no início, depois multiponto, e eu fui estudando isso, tinha que continuar estudando, né? Então, eu ia assistir o treinamento dentro da Chevrolet, no início, para dar para eles. Mas depois eu comecei a montar isso dentro da Chevrolet, para treinar o vendedor a entender do automóvel e responder as questões do cliente. Porque o cliente pergunta, o cliente, não, isso é bom, pode comprar porque é bom, não vale aí. Eu sempre... bom, e uma coisa que eu acho que é uma característica que eu carrego comigo, que eu acho que faz diferença, é a história da curiosidade, né? Eu sou curioso. Muito curioso. Você busca sempre, né? Tô sempre atrás. Buscador, né? Deixa eu te perguntar, você quer uma água, não? Ué, não podemos tomar água mesmo, né? A boca vai secando, né? Vamos lá. Ai. Aqui é a sua. Muito obrigado. É minha. Vamos lá. Ai. Bom, então, e aí você já estava de novo, né, dentro da GM ainda, né? E aí você começou a dar treinamentos de vendas lá para o pessoal, esmiuçando as peças e tal, e aí você começou a desenvolver um potencial muito grande em você de vendas, e o pessoal... na verdade, tinha acontecido comigo no passado, ver como que a vida parece que... Os caras falam assim, pô, meu, e aí, você largou a engenharia? Não larguei a engenharia, eu fui aprender a vender para depois misturar com a engenharia, mas eu descobri depois. Ou seja, fez parte da tua trajetória, né? Você fez a junção dos dois conhecimentos. Eu tenho que agradecer, se houver um IC que tem, né? Alguém que dirige a gente, é isso aí. E aí, no meio do caminho, eu conheci muita coisa de vendas, porque nessa empresa a gente tinha treinamento de vendas, assim, muito bons, né? E vendedor é uma coisa, o vendedor em si, que é o cara que vai vender o carro lá e que eu treinava muito, né? A gente começou treinando primeiro os mecânicos, depois me envolvi com vendas. Lá no interior, eu cheguei até a gerenciar um pouco a área de vendas lá, né? Da concessionária. Gerenciou. E aí eu comecei a ajudar a desenvolver os vendedores também. Atitude, postura, e aqueles treinamentos que eu tinha tido lá na Brasil Joias, lá atrás, acabaram também sendo dados. Fizeram parte do seu... Caramba, que interessante. E foi assim que, inclusive, bom, nesse período, na transição, enquanto eu trabalhava direta e indiretamente para a concessionária depois deixei, fui fazer trabalhos à distância ali em toda a região sul, que é grande, né? Tinha treinamento, nossa, para muita gente, ia se desenvolver na região 5, que eu digo, é aquela região de Ribeirão Preto, vai subindo até Campo Grande ali, né? Passa por Goiânia, aquele lado lá. E aí eu prestava serviço e ajudava as empresas a impulsionar as vendas das empresas ali na região, na minha região, Barretos, Ribeirão Preto ali. Aí eu trabalhei muito para o Senac, prestei muito serviço para o Senac, para treinar empresas que iam buscar essa história de motiva o vendedor e impulsiona a venda, motiva o vendedor. Aí, sem querer, você percebeu que você foi entrando nesse campo já de venda e de motivar. De motivação. Que o vendedor tem que ter isso, né? Sim. Ele tem que estar motivado, né? É o motivo da ação dele. Ele tem que estar motivado para agir de forma... Exatamente. Ele motivado, a gente fala, você identifica a necessidade do cliente e entrega para ele o que o cliente está precisando. Então, esse é um papel, né, que o vendedor tem, né? Entender, se colocar no lugar do cliente. Desculpa, entender o que ele quer, né? E aí mostrar o produto. Então, é carro, qualquer um. Aí eu comecei a treinar gente até de inseminação bovina, o cara que vendia inseminação. Não importa o produto. Ou seja, você já era mais vendedor do que... Com certeza. Com certeza. Eu acho que hoje é um engenheiro, por isso que eu falei brincando, que o engenheiro virou pipoca, né? Porque se precisar vender pipoca, eu sei vender também. Legal. E fala também um pouco assim, porque você andou por várias empresas aí, né? Foi, muitas. De carros. Quais foram as empresas? Da indústria automobilística, praticamente todas. Todas, né? Todas. Eu tenho... Depois passei pela Vivo Telefonia, para treinar também?
Também com treinamento. Sim, dava treinamento, sempre com treinamento. Né? Vou fazer uma palestra, por exemplo, na universidade aqui em São Paulo, na Universidade de Barretos de Engenharia, para falar sobre essa escola. E aí eu comecei a falar muito da importância de metas. Aí que começou. Porque eu peguei isso com aquela empresa. Com a primeira lá. Com a primeira. Eu assisti um treinamento com um cara, inclusive era um argentino, que falava sobre um ciclo, que esse ciclo era um ciclo para você atingir os seus objetivos. Fora todos os outros treinamentos motivacionais. Né? Sim. E eu ia para a empresa, ajudava a empresa, eu tinha alguma noção que a GM pagava para as concessionárias, dava para as concessionárias, para fazerem uma consultoria da operação da concessionária, como é que estava. Como é que estava, eu mexia com dinheiro, né? Aí eu fui misturando nesse meio, mas sempre, claro, as concessionárias de automóvel têm que vender automóvel, peça e serviço, então tem que aprender a vender. Vender. Aliás, a gente está vendendo todos os dias. Sim, né? Sempre, a toda hora. A gente vende as nossas ideias, a nossa imagem, serviço. Você no teu consultório aqui vende o teu produto, sim, que e você identifica que o cara está precisando e vende para ele, porque claro que ele compra, né? É que nem comida, né? Exatamente. A gente está toda hora vendendo. Sim, a gente se vende exatamente. A todo momento. E assim, aí você descobriu que você estava nesse meio, você descobriu um nicho, né? Por exemplo, você começou a dar treinamento, venda, aí você começou a falar de meta, de motivação, você percebeu uma questão muito mental aí, né? Muito. Era assim, Luciano, eu lembro muito bem disso aí. Eu entrava numa sala para falar, por exemplo, sobre o produto que grandes lançamentos de produto no Brasil, graças a Deus, eu tive a oportunidade de participar. Então, da indústria, você me perguntou da indústria, eu trabalhei para a GM primeiro, depois foi Toyota, depois foi Ford, depois foi Peugeot, a Mercedes. Eu vou ficar falando 2 horas aqui, porque poucas Volkswagen, poucas marcas eu não vivi com Fiat, por exemplo, não tive oportunidade para vender Fiat, ajudar a vender Fiat, mas conheci o pessoal ali. Conheceu também. E aí, com isso aí, dentro da indústria, eu ia lá para fazer os treinamentos e eu notava que tinha um interesse. Quando eu começava a cutucar, e aí, como é que está a tua meta de venda? Está trabalhando legal nisso? Você sabe quanto você precisa atingir lá? Agora, deixa eu fazer uma coisa. Você vende para quê? Para ganhar dinheiro. Mas para ganhar dinheiro para quê? Aí você começa a mexer essa pergunta, naquele botão. Exatamente. É isso aí. Eu também acredito que é assim mesmo. É para quê? E eu descobri, Luciano, essa foi uma descoberta, que as pessoas não sabem muitas vezes por que estão fazendo aquilo. E quando você descobre, num bate-papo, quais são os seus objetivos, e aí você puxa o objetivo e fala, vem cá, escuta, e aquela casa que você quer? Você vai fazer o quê para conseguir? E eu fazia isso com o vendedor lá na primeira concessionária. Eu falava para ele, escuta, para fazer a casa tem que ter terreno, não tem? Vamos comprar um terreno? Aí eu ligava a meta de venda com algo que era objetivo de vida. Que era objetivo de vida. Ou seja, você mexia com o sistema da pessoa, não só uma questão de venda, mas você fazer a pessoa entender a profundidade. Puta, muito legal isso. E a ferramenta para isso eu tinha. Você tinha? Que eu tinha conhecido na outra empresa. Sim. E eu nem gosto muito João, todas as metas que eu estabeleci lá atrás. Eu estou falando dos anos 80, escrevi no papel. Então, eu queria que você... Isso, eu tenho até foto, eu bati a foto, eu achei bem legal isso. O João falou que fez um treinamento numa empresa, que foi lá na Brasil Joias, né? Na Brasil Joias. Eles fizeram um treinamento e aí lá eles deram um papel lá para você, para escrever as suas metas. Folha de metas. Isso, com data e até com valores, né? Com detalhes, né? Com detalhes, exatamente. E engraçado não, é curioso que na PNL fala a mesma coisa, que a gente tem que explorar todos os sentidos. A visão, a audição, o sinestésico, sentir, e colocar exatamente, quanto mais detalhe a gente coloca, mais rico fica a experiência, né? E aí você fez tudo isso lá atrás, né? Vamos voltar lá de novo. Lá atrás fez esse treinamento. Eu fiz a minha folha de meta. Eu ia, toda vez que virava o ano assim, eu sentava para montar, eu e a Glaucia, o que a gente queria. Mas escrito à mão, né? Sempre escrito à mão, né? Não tinha, o computador na época era um negócio meio ainda, né? Agora nós estamos gravando ali com um computador monstro. Ali, né? Mas você sabe que até hoje falam que é importante escrever à mão, mesmo assim, com toda a modernidade que a gente tem, a tecnologia.
tem que escrever, porque a gente ativa áreas do cérebro ainda diferentes do que se você só fosse. Exatamente. Né? Enfim, e aí você escrevia, a cada ano você mudava as metas. Algumas que eu já tinha estabelecido, que eram as tais metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Uhum. E eu vou falar uma coisa para você. Eu atingi todas. Que legal. As de curto prazo é até quanto mentira, tempo? não, assim? Não, eu acredito piamente. Então, estamos falando do início dos anos 80 lá. Olha só que legal. Eu moro hoje, eu tenho uma casa hoje, nem moro nela mais aqui no Guarujá. Eu moro aqui no Guarujá, né? Junto nós moramos. Essa casa foi uma meta estabelecida lá no início dos anos 80. Início. Pense assim, primeiro você... O Earl Nightingale, um cara que era um locutor americano, resolveu fazer uma pergunta para um cara que tinha... É bom até contar essa historinha aqui, porque parece que nós estamos falando de coisa esotérica. Não, também. Tá? Ele pergunta para o cara que é o prêmio Nobel daquela época, um cientista, qual era o grande defeito do ser humano. Ele falava que o grande defeito da humanidade, abriu o leque, não é só do ser humano, é de todo mundo, é que o ser humano não sabe pensar. É isso mesmo. Não sabe administrar, não é sabe pensar, a gente sabe, né? Agora eu estou pensando, você que está ouvindo, todo mundo está pensando. Mas você controla isso, você sabe o que você está fazendo. Isso mesmo. A ferramenta é tão poderosa, poderosíssima, mas a gente não aprende isso na escola. Ensina um monte de coisa para nós, né? Nossa, 2 mais 2 é igual a 4. Ótima sacada. E me fala uma coisa, porque assim, às vezes as pessoas acham que assim, não, mas ele fez essas metas porque ele tinha condição. Fala, não é assim, né? Não. Quando a gente escreve, mesmo que a gente ainda esteja muito longe, precisa escrever, não é, João? Assim, por exemplo, vamos supor, porque às vezes as pessoas elas já matam as metas delas antes dela nascer, não é verdade? Se a pessoa ela não acredita, por exemplo, ela escreve, vamos supor que ela queira ser médico um dia. E aí ela fala assim, mas eu não posso. Ela já matou, não é verdade? Então, quando você aprendeu isso, como é que era? Você tinha que escrever, mesmo que estivesse longe, né? A mente é uma usina poderosíssima de energia. É isso mesmo. Mas o ser humano não é ensinado, né? Porque a gente fala o pensamento, o poder, nós somos o que pensamos, disse esse e muitos outros, né? Joseph Murphy, Napoleão Hill, e tem vários que a gente conhece e gosta, né? Que eu não sei se o pessoal tem que começar a estudar mais isso aí, porque tudo que você estabelecer mentalmente direito vai atingir. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, né? Cuidado com os seus pensamentos. É isso aí. Porque todos os pensamentos podem acontecer. Exatamente. Todos. E aí o que aconteceu foi que eu fiz isso para mim, eu e a Gláucia, e as coisas começaram a acontecer, cara. Escuta, funciona. E eu fui ficando tão emocionado, entusiasmado com isso, que eu comecei a pôr no papel e eu falava no meio dos cursos, gente, você tem meta? Tem. Para que você tem essa meta de vender tantos carros no final do mês? Não, para pagar as contas, você para. É mais do que pagar a conta. Aí você põe o cara para pensar, é verdade, é isso aí mesmo. Eu queria fazer uma viagem, eu queria comprar um carro novo, eu queria construir uma casa. Isso aí são suas metas. Vamos escrever? E aí eu peguei aquele material que tinha na época e dei uma sofisticada e criei 8 passos para você Escrevi no papel, porque já... Através da tua experiência, da prática de vida, que você criou o método, né? O ciclo do sucesso. A gente está falando do livro dele aqui, ó. Esse daqui foi a primeira edição, a primeira versão. Olha só que legal a capa, olha só que bonita essa capa. Quando foi? 2007. Depois teve essa outra tiragem de quanto? Essa tiragem foi agora recente, que essa quando aqui acabou isso aqui, está na Amazon lá como... Amazon. O Luciano, aqui acho que tem que fazer uma menção a alguém que foi muito importante. Porque veja, pode falar. Agora preciso falar como é que surgiu isso. Fala como é que surgiu. O livro nasceu porque eu tinha essa palestra. E a palestra começou a pegar tão forte que eu comecei a fazer a palestra pelo Brasil afora. Eu não falei, mas eu fiz treinamento na América Latina inteira. Peru, Argentina. Caramba, até fora do Brasil. Opa, Eu ia levar os produtos da Chevrolet lá no Peru. A S10, o lançamento da S10 no Peru. Olha que interessante. Aí eu falava da S10, não conhece a S10 aí, mas a S10 para subir lá nos Andes é especial, né? Então eu ia lá como engenheiro, mas eu sempre dava um toque ali, levava meu livro, porque eu comecei a
achar muito legal e muito interessante, saboroso até, você falar para uma pessoa e depois, João, aquele troço funcionou, cara. Verdade, é. Você sabe que eu consegui atingir aquela meta que você falou? E aí eu fui fazer depois, já na consultoria, trabalhando com a Mercedes, eu fui fazer treinamentos no Caribe. Caramba, Então eu ia que treinar legal o pessoal lá em inglês, lá na Jamaica, em Trinidad e Tobago, várias vezes. E eu falava, só que o livro não estava em português, mas eu falava, não importa, o princípio é muito simples. É que as pessoas não se tocam. Tudo, eu vou falar um negócio agora que perigoso. Pode falar. Tudo o que você enfiar na cabeça com força, baseado num desejo profundo, num desejo ardente, você pode conseguir. Que legal. Você vai conseguir. Então veio a palestra primeiro. Ah, sim, a palestra. Aí você montou a palestra e aí... Peraí, essa passagem, eu não tinha esperança nisso, né? Nunca pensei em escrever livro. Sim, mas e de onde veio a ideia do livro? É assim, ó, você está fazendo a palestra, por exemplo, lá em... tantas cidades. Terminou a palestra à noite. Aí ficava meia dúzia, o pessoal já ficava questionando. Alguns ficavam anotando, né? Porque eu trabalhava com PowerPoint, punha as telas lá, e o ciclo. Sim. O ciclo é bonito, ele é todo colorido, então você vai pondo os passos. Eu já vi, aliás, o João fez já palestra para mim, para o Dom, né? E assim, muito legal a palestra. Eu recomendo a todos que puderem assistir a sua palestra. Peraí, tem um outro detalhe aqui, no prefácio dele aqui, tem aqui uma mensagem de nada menos do... Cadê a parte aqui do... Aqui ele, ó. Augusto Cury fez aqui uma menção aqui do João e do livro dele. Augusto Cury. Então, assim, realmente... O pessoal começou a pedir, no final dos treinamentos, um material escrito para estudar, porque como é que eu vou guardar tudo isso aí? Você não escreve um livro. Eu conhecia o Cury. O Cury é um amigo antigo, lá de Colina, Bebedouro, Colina. Nossa. Ele era ali da região ali. Onde... E o Cury é médico. Você conhecia ele? Ele é psiquiatra, né? Psiquiatra. Muito bom, aliás. Você conhecia ele da onde, assim? Porque, veja, nessa transição, a gente pula, né? Nessa transição para sobreviver, eu fui fazer outras coisas. Né? Eu nunca fui ficar parado. Já não estou criança mais, ainda continuo voando aí, né? Eu comecei a plantar uva. Caramba. Então não tinha uma parreira de uva enorme e tal, e o Cury também fez isso. O Cury também? E a gente cruzava no caminho. Mas o Cury nessa altura nem era escritor, nem nada. Não. Aí ele começou a escrever o primeiro livro, não foi bem sucedido, o primeiro livro, assim, quer dizer, foi mais ou menos, depois explode. Aí o Cury hoje é o psiquiatra mais lido no planeta. O cara é um monstro. Nossa. E aí um dia eu fui falar, ele falou, vem cá, você lembra aquela palestra que você fazia, você fez em Barretos, fez não sei aonde, Você não escreve um livro que eu estou escrevendo. O Cury falou? Caramba. Ele já tinha lido. Não. Você ia fazer. Ele fez o convite, né? Eu tenho um livro quase escrito. Caramba. Demorou, cara. Você tem que. Você escreve e eu prefaceio. Olha que legal. Ele já era famosão. Já estava famoso. Já estava famoso. Sério, Cury, só que você tem que escrever. Tem que acabar de escrever. Aí eu te apresento, inclusive, o local onde pode editar esse livro. Editora Planeta, Academia da Inteligência. Era ele aqui, ó. Academia de Inteligência. Academia de Inteligência, Eu já li alguns livros. Ele tem uns livros interessantes. Eu li uns 3, 4 livros dele, bons os livros dele. Tem um que explodiu, que quando ele falou da psicologia de Jesus, né? Esse aí explodiu mesmo. Mas vamos lá. E aí, por exemplo, a tua palestra, ela se baseava nisso aqui. No ciclo do sucesso, né? O livro é baseado na palestra. Isso. O livro é baseado na palestra. E aí você montou em cima da sua palestra cada passo. Cada passo. É isso que eu apresento lá, e justamente foi para o papel, né? Os 8 passos. Que começa basicamente, como é que começa com metas. Da importância de estabelecer metas. E aí vai 8 passos. Luciano, tem algumas coisas que acontecem no planeta, você sabe disso. Acontece no planeta, são forças, são energias. Né? Energia. E que a gente não tem domínio. Será possível? Sim, todo mundo passa pelos 8 passos. Todo mundo passa por esses passos. Por passa pelos passos. 8 passa passos, pelo ciclo, mas não percebe muitas vezes.
Agora, quando você tem consciência, é isso que é a chave desse negócio. Quando você descobre que é isso mesmo, então quando você está passando, opa, agora eu estou no passo do medo. Eu estou no passo da persistência. Eu estou no passo da fé. E aí você vai... Todo mundo passa e não percebe. E aí eu resolvi colocar no papel isso, né? Como é que não vão fazer? E aí nasceu um livrinho, né? Na verdade, isso aqui é uma cartilha. Né? Não é Exatamente. E assim, é bem didático, né? O teu livro, né? A tua palestra é bem legal. Eu queria que você falasse sobre cada passo. Cada passo. Claro, com o maior prazer. Aliás, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo aqui em cima, aqui, ó, esse primeiro lá em cima, chama-se metas. Ou seja, é estipular a meta. Desenhar a meta. Escrever a meta. Por data. O que é que você quer? Por que você quer? Um prazo, mais ou menos, como é que você vai fazer? Então você vai tentar desenhar o máximo possível. Não pode deixar muito no vácuo, solto, né? Assim, Que nem diz o Zeca Pagodinho, mas deixa a vida me levar. Não funciona. Deixa a vida levar. Ela pode levar para qualquer lugar. Aliás, né? Não é bem assim. Então, ou seja, tem que ter uma meta estipulada, né? Exatamente. Até o Joseph Murphy fala aqui, o nosso inconsciente, você tem que dar um comando certo para ele. Você tem que determinar que é um gênio burro, né? Que ele é literal, né? O nosso inconsciente. Ou seja, o que você coloca, ele faz. Então, eu lembro de estipular, né? Você já falou isso também, mas eu lembro dessa história por isso que a gente está falando alguma coisa que pode parecer até repetida, mas é mesmo. Não é que parece, não é. O pessoal fala nisso já desde a década de 40, né? Ele fala que o subconsciente é como se um quarto fechado, escuro. Só tem porta de entrada, não tem saída. Aí você joga uma ideia lá para dentro e fala, eu sou azarado. Parabéns. Parabéns. É isso que você quer? Assim seja. Então, eu trabalho, assim seja. Né? Eu sou azarado. Ou eu sou o cara mais sortudo do mundo. Tudo que eu colocar, eu vou conseguir. Só que no meio do caminho, você fica ouvindo as vozes do além, né? As vozes que vem lá. E aí tem uma frase que fala assim, salve-se das nefastas influências de outras pessoas. Porque o cara vira para você e fala, o quê? Você vai conseguir? Então... Aí você desenha a tua meta. Põe uma data, estabelece uma data importante, Escrito, né? Escrito no papel, porque se você não sabe para onde vai, qualquer lugar que for, foi. Né? Isso aí tá na lista do País das Maravilhas. Bom, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Aí, a meta, certo. Segue os passos aqui. Eu não sei se vou conseguir mostrar lá, né? Mas assim... Aqui estão os 8 passos. Começa aqui em cima em metas, está longe, né? Está longe, depois a gente aproxima. A gente aproxima. Pessoal. E aí você fez as metas, você tem os planos, né? Você tem que planejar direitinho. Como é que eu vou fazer isso, né? É o passo a passo. Começa através de um planejamento. Bom, tá bom, eu preciso construir uma casa. Qual o plano? O plano é que eu tenho que comprar um terreno, arrumar um terreno para pôr a casa em cima, né? Não fica para fora voando assim. Né? Então, como é que eu vou fazer para estar dentro do planejamento, né? E os planos, dentro dos planos, envolve a nossa formação mental também. E tem gente que estabelece a meta e acha que agora só de estabelecer tem que ter ação. Tem que ter ação, né? E aí vem a próxima. Quando você estabelece a meta, que é legal isso aí. Quando você estabelece a meta, estabelece planos, começa a desenhar os teus planos, né? Naturalmente se entusiasma. Pô, que legal. Porque mexe, né, com a pessoa, né? E essa energia, se você não tem meta, se você não faz planos, essa energia não vem para você. Porque a palavra entusiasmo, inclusive, tem uma mágica. Isso, fala sobre a palavra entusiasmo. A palavra entusiasmo vem de enteos. Do grego, em dentro, teos, Deus. Quando o cara está entusiasmado, ele tem Deus dentro dele, é um poder divino. Aí o cara, pô, que legal. E por isso que a gente fala, leia suas metas, se possível, todo dia. Todo dia. A meta é fazer uma viagem para o Caribe. Eu quero conhecer, sei lá, o Caribe, quero conhecer o Nordeste, vai. Quero conhecer Lençóis Maranhenses. Coloca no papel e vai trabalhar. Como é que você vai fazer isso? Não sei, vai ter que guardar uma poupança, vai montando o teu plano. Monta um plano de ação, né? E põe foto dessa meta na tua cara para você ver o que é isso. E tá, hoje com a internet você não tem que ter foto.
Vai lá e busca um vídeo no YouTube e vê lá o Lençóis Maranhenses. Exatamente. O carro que eu quero. Eu quero um carro. Ah, é? Que cor que é o carro? Que marca que é? Qual a potência do motor? Esse nível de detalhe que o subconsciente adora. Faz toda a diferença. Exatamente. Ele gosta disso. O subconsciente é um quarto escuro, né? Você já falou isso, cheio de prateleira vazia. E você vai colocando as coisas na prateleira da mente. E aí a mente aí começa a acontecer a tal da magia, que é o poder do subconsciente, dito que ele começa a trabalhar. Acredite se quiser, tem um monte de energia. O universo começa a conspirar a favor daquele que tem metas. Que não tem universo para conspirar nada. É isso mesmo. Então vamos lá. Depois do entusiasmo, o plano e o entusiasmo que vem natural. Vamos lá. Em seguida, entusiasmei. Bom, agora tem que trabalhar, né? Qual que é o próximo? É o trabalho. É o trabalho. E o trabalho, a gente costuma dizer o seguinte: é como se você estivesse subindo uma montanha. Aí você olha lá no topo da montanha, está lá a tua meta. Aí você tem que subir a montanha. Aí você se entusiasma e enche. Exatamente. Aí você chega no meio do caminho e começa a aparecer as nuvens. Aqui já começa a aparecer nuvem. Puta, tem que trabalhar. Aí já começa a vir as dificuldades, as objeções, né? Exatamente. E tem que trabalhar mesmo? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. As coisas não caem do céu, né? Aliás, cai do céu, mas tem que trabalhar para pegar. É isso aí, né? E porque diz que a palavra trabalho só vem antes, ST, no dicionário, né? S e o T do trabalho. O trabalho vem depois das coisas acontecerem, né? E aí, a partir daí, então, começam a surgir aquilo que todo mundo tem, problema. Achar que vai acontecer as coisas naturalmente, então começa a ver a dificuldade. Pô, aparece uma dificuldade. E é aqui que começa a ficar esquisito e muita gente começa a desistir. É como se, eu dou o exemplo da subida na montanha. Você está subindo a montanha. Aí você tem que trabalhar, porque você tem que fazer o esforço. Pode tropeçar, machucar o joelho e tal, dói a perna. Então aí você dá uma paradinha e continua subindo. E de repente começa a chover, começa a ventar. Faz mais frio lá em cima. Mais frio. Tem gente que senta e senta. Definitivo, não sai dali. É o tal do problema. Na zona do problema, se a gente sabe que vai ter problema e acontece, você tem que enfrentar o problema e solucionar. Bom, então tá chovendo, tá? Eu vou ficar quieto até daqui a pouco para de ventar, eu continuo subindo, então não tem cara que desiste. É aí que você para, né? Desiste, aqui, por exemplo, uma boa parte, né, já larga começa... Larga aí. Tá. Depois vem a seguir, quando surge o problema, olha o outro passo que a gente tem que saber vencer, é o medo. Que o medo é do ser humano. Né? É uma conversa interna aí, né? Exatamente. E aí você nota que os medos, a maior parte dos medos que a gente tem, eles não aconteceram, eles nunca existiram. Você já percebeu? Qualquer movimento poderoso que você vai fazer, presta atenção se não é. A gente sente medo e o medo trava de um jeito, muitas vezes congela o cara. É isso. E ele para e volta na montanha para trás. Ou desiste. Quando você está subindo a tua montanha, você sabe disso. Tem um monte de gente que desistiu. Se eu tivesse ouvido o Luciano, ou o Paulinho, ou o Joãozinho, hoje eu seria um cara bem sucedido. Mas sabe o que acontece? Eu fiquei com medo, cara. Será que ia dar certo? Olha o medo aí. E tem gente que tem medo até do sucesso, não é verdade? Opa! Tem gente que às como vezes será que vai ser? Até sabota o teu próprio sucesso, né? Porque às vezes, enfim, dependendo da crença. Bom, eu estou sendo muito sucinto aqui, né? Nesse bate-papo que o Luciano pediu. Mas aqui, ó, depois do medo, só tem um jeito de vencer o medo. Um passo adiante. Um passo à frente. Um passo à frente. Sentiu medo? Continua. Você olha para a meta, vai dizer aquilo mesmo, é Lençóis Maranhenses. Não, São Bernardo tá bom. Não, desistiu, né? Já foi. Você já matou a meta. Não, mas eu não tenho dinheiro, não tem que pensar nessas coisas. Isso aí são ferramentas que a natureza coloca com bloqueio para você parar mesmo, ir para frente. Isso né? E aí continua, aqui ó, que está escrito, o próximo passo é a persistência. Persistir até quando? Até conseguir dar o passo seguinte. Deixa eu até pôr o óculos aqui, que eu quero ver um negocinho aqui. Pera aí, rapidinho. É isso mesmo. Entusiasmo, trabalho, problema, medo, persistência. E aí a gente contaria milhões de histórias de persistência. A persistência que é diferente de insistência, né? Totalmente diferente de insistência. Persistir significa
seguir em frente com vista na meta. Isso. Então, qual é o jeito de fazer isso? Lembra que eu falei da montanha? Você está subindo na montanha. Chega lá, passa medo danado, eu não vou conseguir. Você vai dando Mas um passo adiante. O foco é onde você quer. Né? Exatamente. E aí, persistindo, você está persistindo, porque você está insistindo com vista na meta. Uhum. E aí, vem a fé, que nós falamos dela outro dia aí, né? Isso. A fé é algo que a gente tem que treinar. O que é a fé? É algo que te impulsiona a continuar. Você tem que acreditar na tua meta lá. Exatamente. A meta está no passo seguinte. Se você passa esses 8 passos e passa, a fé te leva à tua meta. Aí atinge a meta. E quando a gente fala de fé, às vezes as pessoas podem achar que fica muito no âmbito religioso. E vai muito além disso, né, João? Muito. Quando a gente fala fé é um amplo horizonte. E acreditar, né, que vai acontecer, né? Bom, o próximo passo é atingir a meta, mas tem alguns ingredientes. E esse ingrediente eu vou deixar para quem for, porque senão eu vou contar o fim da história. Isso aqui não vou mostrar, tá? Você não vai mostrar o final. Eu vi aqui e eu vou ficar quietinho também. São coisas poderosas. Que legal. Que na verdade a gente poderia livro aqui, ó, utilizar. Do João, para quem não conhece, é o Ciclo do Sucesso. É o Ciclo do Sucesso. Essa primeira aqui vendeu bastante. Você sabe que ainda tem no sebo, né? Por aí. Ainda tem no sebo, mas o João falou que esse aqui vendeu quantas? Luciano, fácil mais de 4 mil. Mais de 4 mil, aí. Esse aqui anda pouco, porque eu não tenho versão em papel ainda, né? Nós fizemos na Amazon, e a Amazon vai imprimir o livro lá fora, então... Mas ele está em versão digital. E isso é porque você divulgou pouco. Você imagina se divulgasse praticamente não divulgou. Um plano de marketing, né? Enfim, porque o material é muito bom. O conteúdo é toda a tua experiência aqui, né? É tudo que você adquiriu. Não, e depois não é uma coisa teórica. Aconteceu comigo isso. É prática, exatamente. E mais, aconteceu comigo, e aqui dentro tem um exemplo de algumas pessoas que aconteceram com eles, contam o que aconteceu. Claro que não ia ficar contando de todos, né? Mas, João, então, só que fala pro pessoal, porque às vezes, assim, tem gente que acha que é assim, aqui tá o ciclo, está muito bem explicado pelo João, mas na parte dos problemas, fala um pouquinho dos problemas. Por exemplo, porque essa é a parte que divide, né? Faz a divisão aí de quem realmente quer ou não. Quando você começou a fazer, quando você começou a notar, quando vieram os problemas, eles vêm para te tirar mesmo. Eu acho que o melhor exemplo do problema é o próprio livro. É o próprio livro, Esse livro chegou a um ponto que eu falei, que livro que eu vou escrever? Não vai. A editora não sei o quê. E um dia eu estava em Porto Alegre, fazendo um trabalho lá, nem me lembro se foi para a GM, se foi para, não sei. Eu estava lá em Porto Alegre, no aeroporto, esperando o avião para voltar para casa. Eu olho de longe assim... Porque o universo conspira a favor quando você tem meta. E a meta era... É isso mesmo. Escrever um livro. Só que as dificuldades, os problemas começaram a surgir, né? Como é que eu vou fazer isso aí? O livro, eu não sou editor de livro, nunca escrevi livro. Sabe quem que estava chegando no aeroporto? O Cury. O Augusto Cury. Eu falei, Augusto Cury, você é João Festoso, deu um abraço e tal. Olha os sinais do universo, né? Isso aí é sinal. E aí ele falou para mim, cadê o livro? Aí ele te cobrou. Cury, bicho, tá difícil. Como é que é? Não é você que fala do problema? Tá com medo, né? E ele te cobrou, né? Não, o problema e o medo. Eu tô com medo, sabe do quê, Cury? De lançar esse livro e não vender nenhum. Você está preocupado com isso? Ele falou, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que... As pessoas querem ouvir isso, João Festoso. É mesmo. E eu falei, pois você tem razão, porque quando eu começo a falar desse troço, começa a borbulhar, você vê os olhos dos caras brilhando assim, porque as pessoas querem atingir. Mas encontram essas dificuldades, eu chamo isso a parte do ciclo, que é o problema, o medo. O trabalho, o problema e o medo, a zona cinzenta do ciclo. É ali que morrem as pessoas. Morrem não fisicamente, até fisicamente. Elas morrem para os seus sonhos. Morrem para os sonhos, exatamente. E o pior é que isso causa uma frustração lá na frente, né? E quanta gente, por exemplo, o que você falou agora há pouco, né, que isso não é ensinado na escola, é uma pena, né? Puta, deveria ensinar esse tipo de coisa na escola, eu acho. Eu isso já falei para dar estrutura mental, emocional das pessoas para o resto da vida, né? Eu já falei para garotada em universidade. Você já falou? Já. E aí? Mas a cultura
está tão impregnada que os negócios acham que isso aqui é teoria, né? E Eles não acham é que teoria, não é teoria. Isso mesmo. Porque a gente sabe que se a gente fizer, basta fazer, né? E as coisas começam a acontecer, mas assim numa sequência, tudo, Luciano, tudo, até o tipo de carro que eu sonhei lá atrás, veio montado no Oi. Ali, um carro ali, parado ali. Foi um carro que eu sonhei, até a cor dele, sabe? Tudo. Você fala, gente, mas detalhes, é coincidência? Não tem. Não é coincidência. É você, a tua mente, trabalhando na direção certa. Exatamente. Muito interessante. Então, assim, 8 passos para o êxito. Não, porque assim, quando fala também em sucesso, às vezes as pessoas se assustam, pensam, sucesso. Não, eu não quero ter sucesso. Todo mundo quer ter sucesso. Então, para que você tem família, você trabalha, para que você vive, para que você... Todo mundo quer ter sucesso, quer êxito, né? É você obter êxito. Não, e depois as pessoas confundem sucesso com dinheiro. Né? Exatamente. Não é o dinheiro. Não é. O dinheiro é só um processo também, é o meio, não é o objetivo final, né? Não. O dinheiro é o meio dele, né? O dinheiro ele faz parte para que ele acaba vindo junto lá no meio do caminho quando você faz direito. Faz com amor, faz com paixão. É isso aí. Transforma. O que é a meta, né? A meta é o sonho que tem data e que tem prazo. Eu sonhei que um dia eu ia morar na frente do mar. Eu sou do interior, sou caipira lá do interior. Que eu ia abrir a janela da minha casa, você conhece a casa onde eu moro hoje, eu ia ver o mar. Mas, rapaz, você está voando na maionese, você está viajando. Porque quando a pessoa escreve isso... de ver a minha casa hoje é exatamente isso. Quando você escreveu isso, a tua realidade era outra. Muito isso que tem que tomar cuidado, porque é tão longínquo, né? Você falou agora há pouco. Você põe um negócio que parece tão irreal, você deixa de acreditar. Não deixa não. Isso mesmo. Continua e acredita. É isso aí. Experiência prática mesmo ali, né? Eu acho... Assim, acho que tenho certeza absoluta de algumas coisas que estão aqui. Porque aconteceram comigo, que acontece com os meus amigos, com aqueles que ouviram, que ouvem isso. Isso aqui não é invenção do João. Você que inventou? Não. Começar a colocar os nomes aqui, dá uma pilha de homens importantes. Jesus fala que tudo que você pedir, que você acreditar, vai acontecer, né? Jesus não fala isso? Obtereis, né? Pede a porta que você bate, ela se abre. A porta que você bate vai ser aberta. É isso mesmo. Só que a gente desacredita. A gente discute com ele, né? Será mesmo, Jesus? Será? Que é isso? Será que é isso? Exatamente. E você ficou nessa área automotiva até quando? Olha, depois que eu saio e vou para a área de vendas, e aí aparece isso aqui, você vê como é um presente para mim isso aqui, né? Porque depois eu volto e vou aplicar isso na área de automóvel. Que legal. E na área de vendas. E eu fico trabalhando depois para essas marcas todas, e aí uma série de indústrias, empresas que eu participei e ajudei colaborei no meio do caminho aí. Então, basicamente a indústria, né? Eu fico até o último lançamento do último Toyota Corolla lá em Atibaia. Eu fui trabalhar como instrutor lá para falar sobre o automóvel. Sobre o automóvel. Realmente é uma paixão na minha vida isso aí, né? Automóvel. Menino, Começou, eu era um moleque quando eu fui fazer a faculdade de engenharia e meu pai era engenheiro civil, Luciano. Então, João, você é burro? Chamavam de burro, né? Teu pai tem uma empresa de engenharia civil. Por que você faz engenharia mecânica? Meu pai virou para mim e falou: você vai fazer o que você gosta, não o que eu quero que você faça. Aí, meu pai é um herói na minha vida. Muito assertivo ele foi. Ele me empurrou para onde eu queria. É isso aí. E eu tive os problemas, tive as dificuldades. Eu fui ser empregado dos outros, mas depois virei dono do meu nariz. Virou dono, exatamente. Eu fiquei, você me perguntou, desculpa, não respondi, mas há alguns anos atrás, alguns anos ainda anos atrás, eu nem fazia. O lançamento do último Toyota aí é bem recente. Sim. Corolla, o último deles. E quando você dava essa palestra para as empresas, aí já tinha um público muito grande já, né? Então, como era fechado, muitas dessas palestras foram feitas para público, para a Scania, por exemplo. Eu fiz um trabalho grande para a Scania no lançamento de um caminhão deles,
E no final o pessoal ficou sabendo do livro, que aí eu fiz a palestra do Aí livro fez a palestra dentro da empresa. dentro né? da empresa, Que no legal. lançamento da Nossa. série PGIR da Scania. Os É. caminhõezões aí da Scania Legal. grande. E o pessoal, depois que viu a tua palestra, aplicou, me fala um pouco dos feedbacks que você teve. Então, eu acho que esse é uma coisa que a gente precisaria aprimorar. Nada como uma mentoria, pegar uma pessoa que gostou da ideia, começa a trabalhar, e aí encontra essas setas cinzas aqui, desiste. Então, o mentorar, que eu digo, é conversar com o cara. E aí, como é que tá? João, deu uma desanimada, cara. Sabe que eu já ouvi muito isso aí. Já ouvi muita gente que dizer para mim, ô João, você é responsável pela faculdade que eu terminei. Olha só. Eu não, cara. Que legal. Você, aquela casa que eu construí. Eu não, eu insisto. Uhum. Eu simplesmente fui um instrumento que cutucou o teu entusiasmo Exatamente. para fazer. Então, você tem de todos os lados. Agora, sem desanimar, né? O ser humano é o bicho que mais desiste do planeta. Aliás, é o único bicho que desiste no planeta, é o ser humano. E isso aqui é uma Porque a gente pensa mais, né? Só que pensa mais bobeira também. Pensa muita bobeira, né? São e discute 70 mil por dia, né? Pois é. 70 mil pensamentos, mais ou menos. A gente Nossa, você tem esse número. né? E 35 mil escolhas. A maioria desses pensamentos são os mesmos. Se repetem. São os mesmos, eles se repetem. É por isso que os resultados se repetem. Jesus não fala orai, e quando a gente entende da oração, é o pensamento, né? Pensamento, E vigiar, é trabalhar com o fala, pensamento, né? E vigiar. Vigiar porque os teus pensamentos podem estar ajudando você a chegar no teu objetivo, como também pode estar ajudando a jogar você no buraco, ou deixar onde você está. Então precisa tomar muito cuidado com o pensamento. É isso mesmo. Né? E também estabelecer meta. Você não paga um tostão. Aliás, o livro é baratinho, viu? Né? Mas não é isso, não é o livro. Não adianta ver o livro, né? Eu conheço muita gente que leu também, que continua do mesmo tamanho. Tem que fazer e tem que colocar em prática, né? Tem que praticar, colocar em ação. Sim. Inclusive, o João tem um curso também de oratória, né? Você ensina as pessoas. Então, isso aí foi uma vitória para mim. Foi uma meta atingida, viu? Foi uma meta atingida. Eu tinha um medo que me pelava de falar em público, né? Hoje eu falo em público. E ensina também as pessoas. E treinei muitas vezes. Inclusive, eu fiz o curso do João de oratória também. Não, mas o Luciano já sabia falar. Já. Não, eu ainda tenho muito a aprender ainda. Eu tô no caminho. Ó, se eu for olhar aqui no ciclo, eu passei agora daquela fase do medo já, porque logicamente eu diz que é o medo número 1 do ser humano é falar em público. Eu já falei isso aí. O medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Maior. Do peru isso, né? Exatamente. Então, assim, não que não dê medo, a hora ou outra você sente aquele frio e tal, mas eu já passei aqui mas eu travei muito antes aqui, fiquei anos aqui travando antes, entendeu? Então, assim, só que a gente tem que seguir, né? É o que você falou. Na hora que chega o bloqueio, é a hora que a gente é testado, digamos assim. Se realmente você quer. Escuta, vou dar uma dica, que é a dica que eu dou para quem está fazendo o bate-papo nosso lá do falar em público, né? Falar em público e encantar, né? Não é só falar em público, tem que falar em público para encantar. O cara que está sentado assistindo não sabe o que você vai falar. Não sabe se vai ter branco ou não. Rapaz, vai me dar um branco. E se der um branco, como é que ele sabe que é branco? Está escrito eu estou tendo um branco? Não. Então ninguém sabe o que você está falando, não sabe o que você vai falar. Claro que sabe o que você vai falar. Eu vou dar um treinamento sobre hipnose. Ele sabe que você vai falar sobre o tema hipnose, mas ponto final, né? Sim, Agora, mas eu tenho medo de no meio do caminho tropeçar. Ele vai saber disso? Só se ele vai saber. Você caiu no chão, desculpa, eu tropecei. Mas você vê que tudo parte da gente mesmo. É um medo aí. É um medo. Esse cara vive com a gente durante toda a nossa vida. Ele é importante para não pular, o cara não pular, sai pulando do prédio voando. Ele tem a sua importância, lógico. Ele tem a sua importância. Para que a gente tenha prudência e tudo, mas agora quando ele está desequilibrado é onde começa a trazer dano, né? E até falam que o contrário assim, você ser corajoso não significa que você não tenha medo, mas é fazer além do medo, mesmo que você tenha medo. Apesar de, né? Que eu hoje, por exemplo, se você perguntar, eu estou com 70 já, né?
Eu comecei a fazer isso, eu tinha 20 e poucos anos, eu falei 25, vamos colocar 30, vai. Então foi 40 anos que eu faço isso, né? 40 anos, gente. 40 anos de experiência. Espero ter aprendido, né, nesses 40 anos. Mas ao longo desse tempo todo, todas as vezes que eu vou fazer palestras, você sabe que a gente se encontra nas palestras. Sim. O João vai perguntar para mim, palestrante até hoje. Eu falo que eu tremo até hoje. Eu tenho medo. E eu, graças a Deus, agradeço, porque o medo é que faz a gente prestar atenção, ficar alerta, senão você relaxa. E aí vira um sem vergonha, não vai, né? Não tá legal. Mas é aquilo, é o que você falou. Vem o medo, mas você faz. Mas isso é ter consciência emocional, né? Porque o medo é mais uma emoção. A gente tem que ter consciência. Pura emoção, sim, é pura emoção. E é uma emoção, se você for estudar, você que é um estudioso disso, sabe que o medo foi colocado na gente exatamente para isso, para impedir que a gente fizesse maluquice, loucura. Você não tá medo de morrer atropelado na rua. Verdade. O cara, olha que lindo pular daqui, mas não põe asa, não, pula. Arrebenta. Exatamente, ele serve para isso, ele nos ajuda, é uma emoção que é muito bem-vinda. Só que, agora, como a gente não sabe dosar, né? Tem gente que para no medo, não anda, não vai para frente. O medo congela, o cara congela, literal, né? Congela mesmo. A mesma coisa da raiva, é uma emoção, mas ela em doses equilibradas, ele pode ser um impulsionador. Né? Agora, quando não, aí você vai descontar de outra maneira, aí já não é. Né? Outra coisa, me fala um pouco também, porque o João gosta, além dessa área toda, isso foi te conduzindo até para a filosofia, para a espiritualidade, ele dá palestra sobre espiritualidade também. Sim, e filosofia. O que você pode tirar assim de... O que você pode também estar mesclando com isso? Então, boa pergunta, hein, rapaz? Eu acho que está tudo conectado, né? Essa história, eu falei para você do Earl Nightingale, esse cara não é filósofo, né? Mas você pega uns filósofos importantes... Dá para você falar de novo o nome dele, que eu não... Earl. E-A-R-L, Earl Nightingale. Esse cara, não estou citando ele, mas... O que ele era? Ele era um locutor de rádio. O cara usou aquilo como uma ferramenta de motivação. E ele faz aquela pergunta para aquele cara importante que tinha ganho o prêmio Nobel, pergunta onde está o defeito do ser humano? Ele fala que o ser humano sabe pensar, ou não sabe da importância do pensamento. Nossa, e a partir daí... Isso aí já resume... E aí junto com ele aparece Napoleão Hill, Joseph Murphy, o poder do subconsciente. Sim, o José Murphy. O poder do pensamento positivo. Tem um outro que é pouco conhecido. Isso, esse é bom também. Mas tem um outro que é pouco conhecido, quase ninguém conhece, que é o Zig Ziglar. O Zig Ziglar, mas tem um outro que chama o Silva, né? Que é o método Silva, de controle mental. Exatamente. Exatamente. Ele veio também nessa época e ele não tem tanto, ele não é tão conhecido assim quanto esse. Eu tenho. Eu tenho também. Eu gosto muito desse negócio. Eu acho muito legal. Porque eu descobri que os caras têm razão. A única coisa que a gente não erra é que a gente não estuda e não aplica. É verdade. Ou aplica e desiste o ser humano de novo. É um desistidor. Infelizmente. Mas não desista. Vai em frente. Continua. Estuda. Trabalha. Porque tudo que você estabelecer no teu coração, Jesus não falava isso? Fala. Você vai conseguir atingir. Verdade. Eu acho que aí, da filosofia, se você pegar os grandes filósofos, nós estamos inclusive no meio de um curso, né? Lá na Casa de Esperança, o professor Sérgio Trombelli, né? Está dando esse curso lá. Eu também fui conhecendo esses filósofos importantes, Aristóteles, tem gente, e esse povo, você vai andando, toda a linha é uma linha, a linha filosófica fala disso aí, né, de acreditar em você, de você se aprofundar nesse conhecimento de si próprio, e aí você vai, eu gosto muito do espiritismo, fui católico durante toda a minha vida, e hoje em dia a gente segue a doutrina espírita, porque eu acho que é algo que responde uma série de perguntas, né, importantes. Mas eu acho que tudo está conectado. Está tudo conectado. Está tudo conectado. Aí você começa a ler o negócio, rapaz, tem ligação lá, ligação aqui, e vai, e no fim das contas,
Então, você É descobriu o pensamento, né? através da sua profissão, né, de engenheiro, aí você começou a trabalhar com treinamento, desenvolver a capacidade de oratória, aí você entrou nessa questão de venda, de motivar, percebeu a capacidade mental, né, que ela tem total influência sobre isso. Total influência. Aí te levou isso para a filosofia, para espiritualidade. O que você poderia dizer assim? Qual que é a importância para o vendedor, a importância da mentalidade do vendedor? O que você pode falar sobre como que o vendedor precisa ou deve se preparar de forma mental para começar a entrar nesse campo de venda, uma vez que a gente já falou aqui, que a gente está se vendendo constantemente, a gente vende ideia, vende serviço, vende produto, vende, enfim, essa conversa aqui a gente está vendendo vários tipos de ideias, né? Então, assim, para você, o que o vendedor precisa? Mentalmente, o que você acredita que... A primeira coisa que eu acho que o vendedor precisa, antes de se aprofundar, o que ele vai vender é conhecer o que ele vai vender. É ser um profundo conhecedor do produto que ele vai se envolver. Se é uma garrafa d'água, tem que saber como é que é a composição da água, não sei o que é isso aí. Bom, isso aí, conhecimento de produto acho que é básico. E a partir daí, se aprofundar no conhecimento do ser humano. Boa. Conhecer a pessoa que está do lado de lá. Isso requer técnica e estudo. Tem um capítulo aqui onde eu afundo bastante no tema. Mas uma das coisas, por exemplo, se você aprende a descobrir no bate-papo, através de pergunta e resposta, o que aquele cara está pensando e o que ele quer, você já está achando o caminho para oferecer para ele aquilo que ele quer. A gente não vende um pirulito de morango se ele gosta de um pirulito de limão. Não, exatamente. Então, eu acho que tem uma coisa que eu falo aqui, que é essa história de... Tem um ciclo dentro do ciclo chamado ciclo do entusiasmo. Eu falei do entusiasmo, o entusiasmo é muito mais profundo que isso. Quando o cara começa a se envolver e se comprometer, ele se entusiasma. Mas quando ele fala com entusiasmo da garrafa d'água, o cara que ele quer comprar, os olhos do cara saem fora, ele brilha. É isso mesmo. E o cara fala, rapaz, mas o que esse cara está tão entusiasmado? É verdade. E aí você fala do teu produto, o cliente fala, mas rapaz, deve ser bom, e você e aí você vai entrando. E aí uma coisa que entra, como eu digo, é se colocar na cabeça do cara e entender o que ele está pensando. E aí tem o lance da empatia, que é se colocar no lugar dele e entender a necessidade. Quando você entende o que o cliente quer, você achou o caminho das pedras. Você achou o caminho. E aí vai conversando. É por isso que eu digo que é o seguinte, hoje em dia, eu aprendi isso alguns anos atrás. Como engenheiro, eu virei um excelente vendedor. Né? Automóvel, então, eu vendia mesmo. Você vendia mesmo. Só que você comia o manual, né? Muito. Você estudava com afinco mesmo. Por exemplo, eu vou vender carro, eu tenho que conhecer aquele carro com profundidade, tá bom. Até mais do que os caras que... Muito mais. Você tem que saber coisas que ninguém imagina. Você imagina que o cara não vai nunca perguntar. E ele pergunta muitas vezes. Imagine, você está vendendo alguma coisa, e o cara pergunta, onde é a fonte dessa água? E o cara fala, olha, eu não sei não, mas eu vou pesquisar e te falo, meu amigo, você está vendendo a garrafa d'água, não sabe de onde veio a água? Então, eu acho que se colocar no lugar do outro, talvez seja uma das ferramentas mais poderosas que existe, né? E aí, se você vai fazendo através de perguntas, o que você precisa, o que você quer, empatia, que nem você falou. Se colocar no lugar do outro. E além da empatia, simpatia, né? O que é ser simpático, né? É se colocar próximo do cara, entender o que está passando pela cabeça dele. E se colocar no lugar do outro, eu acho que é uma ferramenta poderosíssima. Mas para isso o vendedor tem que estar entusiasmado. Então, motivado, e aí entra essa história de como é que ele se entusiasma. Aí voltamos de novo naquele ciclo. Você conhece, você resolveu vender, tá bom, a garrafa d'água vai que está aqui. Você vai ter que conhecer. Aí você começa a se envolver, aí você começa a descobrir coisas que já não é mais conhecimento, é envolvimento com o produto, está envolvido. Esse envolvimento faz com que você fique interessado. E aí quando você fala, essa água tem um percentual de bicarbonato de sódio, não sei o que mais, ela tem
ela tem um índice de acidez, que vai ajudar você. Você vai falando isso, rapaz, mas que legal, hein, cara? Isso que você está fazendo é colocando entusiasmo. O entusiasmo, como é uma energia divina, quando você fala com entusiasmo, o outro do lado de lá se entusiasma também. Entusiasma também. Aí se oferece, Que legal. É isso mesmo. Isso mesmo. Teve uma vez que eu vi um cara falando que para você, antes de você oferecer, antes de você fazer a venda, você tem que trazer os benefícios para a pessoa, né? Exatamente. Falar, porque é o que você está falando. Eu falei de características, não falei negócio de... do teor da acidez da água, da vantagem que ela traz para o teu corpo e o benefício que você ganha. Pô, você vai ficar se sentir bem, cara. Característica, vantagem e benefício. Como que é? Fala de novo. Característica, vantagem e benefício. Vantagem e benefício. É característica, vantagem e benefício. Característica, só estudando o produto você vai ter as características. As características. E essas características faz o quê, né? Que vantagem ela traz para o cara que está na tua frente. Então, você estudando a característica, você sabe a vantagem. Eu gosto de... Vou pegar um exemplo do automóvel. Eu falei do carro. Vamos pegar... O carro tem freios ABS, com auxiliar ABS. E o cliente sabe o que é isso? Não, né? Não. Aí você fala, mas olha, o ABS é o seguinte, ele é uma característica que no momento que você freia o automóvel, a roda não trava. Quando, você já imaginou frear? Se já aconteceu com você de frear o carro, tá molhado, você freia, a roda trava e ele vai lá, você não consegue mudar de direção. O ABS evita que ela trave. Aí você consegue contornar o obstáculo. Então, veja, evitando o acidente. Olha lá o benefício, já apareceu na cara. Já apareceu na cara. Quando a gente está mostrando o automóvel, não adianta você mostrar só tecnicamente, né? Você tem que mostrar para... Porque o carro tem freio a disco. Tem um freio a disco para aumentar a eficiência de frenagem, ele para mais rápido. Ou seja, e aí ele vai dar segurança para o motorista e para sua família. Exatamente. Né? E assim, para a pessoa que tem um alto valor de segurança familiar, ele vai abraçar a ideia rápido, porque para ele isso é importante, né? Qualquer coisa na vida tem característica, vantagem e benefício. Entender as características. Que vantagem ela vai trazer. Qual o benefício que eu ganho, né? A vantagem é que isso aqui é melhor do que aquele. Isso aqui é melhor que isso, é a vantagem. E o benefício é o que ele está ganhando ali. Aí você vê, né? Tem muita gente que trabalha com venda e não sabe disso. Isso é regra básica. Isso aí, tem muita gente que... Tem outra coisa também que é interessante em venda, entender a diferença entre preço e valor. Preço e valor. Uma balancinha. Fala aí a diferença, João Fogo. Eu gosto de pôr na balança assim, na balancinha, né? Quanto maior o preço, a balança do valor também sobe. Então, ou quanto maior o preço, o valor pode cair. Aumenta muito, cara. Você tem que fazer o cliente parar de olhar para o preço e descobrir o valor. O valor, Caramba, que interessante, né? Você vê. Formulinha. Esse balanço é sempre assim, ó. Um sobe, outro desce, viu? E você aprendeu isso com a prática mesmo, né? Não, e com a prática, e tá tudo em livro, viu? Tá tudo em livro. Uma vez o meu pai, que já foi embora, falava o seguinte: você quer aprender? Vai que tá no livro, procura que você acha. É verdade. Já escreveram. É verdade, é verdade. É só você achar. É que nem você falou, né? Que veio vários escritores dentro dessa mesma linha, né, de pensamento. Eu tenho uma ideia de que é o seguinte: tudo aquilo que é verdade se pendura. Ela vem na forma de filosofia, de religião, vem na forma de ciência, vem na forma... Ela se alinha de alguma maneira. Esse conhecimento vem à tona, né? E não se perde, né? Não se perde. E tem um negócio, Luciano, que eu acho que é fortíssimo, você falou isso aí. Quando muita gente começa a falar do assunto de maneira com seriedade, né? Por exemplo, vários autores falando, vai olhar esse assunto porque isso é importante. É verdade. E é o que o ser humano... nós ganhamos um presente, cada um olha de uma maneira diferente a mesma situação. Você vê esse negócio do IA hoje que está acontecendo, da inteligência artificial. É impressionante a quantidade de informação que tem todo dia, cara. E parece que tem um cara sentado do teu lado falando junto. É verdade. Agora, como é que é isso? Né? Um monte de gente pesquisando, as ideias vão me borbulhando. Eu não sei onde vão chegar, mas que hoje é muito... Eu me lembro, Luciano, quando a gente tinha que estudar lá para trás, na época da faculdade, você tinha que ir atrás dos livros, né? Hoje você vai atrás dos livros. Só que a inteligência fala para você, vai por aqui, ó. Ela te diminui o caminho. Ela diminui o caminho, é verdade. A inteligência artificial, ela diminui o caminho, né?
ela vai mais direto, né, ao ponto. E isso que é só o começo, né? Você imagina daqui 10, 20 anos como vai estar. Eu vi um negócio, não sei se você viu isso aí, não sei se o pessoal viu, tá aparecendo uns vídeos com uns robôs, umas moças. Eu já vi alguns. Eu fiquei impressionado com o negócio, cara. Daqui a pouco eles vão estar já trabalhando com a gente. Aqui tem um robô sentado aqui. Mas a modernidade está aí. Aquele mundo que a gente viveu há 30 anos atrás, 20 anos, ele já não existe mais. Não existe a gente mais. Está em outro mundo já. Né? Eu sou da época, e aí vou falar que eu tô velho mesmo, eu sou da época que a gente ia buscar na enciclopédia. Enciclopédia. Meu pai era apaixonado pelas enciclopédias. Eu tenho ainda as enciclopédias na minha casa. Eu tenho ainda. Minha mãe acho que ainda tem. Eu tinha um costume de ir para a biblioteca aqui. Biblioteca municipal. Porque a gente não tinha Google, não tinha nada. Tinha que fazer trabalho de escola, tinha que perder uma tarde inteira lá na biblioteca para você fazer alguma coisa. Era assim. Agora, hoje, com a IA, que nem você falou, é um caminho encurtado, né? Muito encurtado. Encurtadíssimo. E isso que é só o começo. Daqui a pouco vai estar tão aprimorado isso. Só que a gente nunca pode deixar de perder o hábito de estar escrevendo, desenvolver as nossas próprias ideias. Você vai lá, busca e depois pesquisa, porque de vez em quando também dá umas enlouquecidas. Sim. Ensandecido. Exatamente. Inclusive nessa questão aí de escrever, que nem você estava falando, que é o primeiro passo, é a meta escrever, tem o doutor Lai Ribeiro fala uma coisa que teve uma vez uma pesquisa em Você Harvard. sabe que ele é um da linha dos motivadores. Sim, ele é. Ele tem 3 ou 4 livros. Ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil, na década de 80. Ele tinha feito lá nos Estados Unidos, curso de PNL, veio para cá e começou a divulgar. Ele falou que em Harvard, isso foi na década de 70, eles pegaram alguns formandos. E aí, alguns não, acho que todos eles perguntavam: o que você quer daqui 20 anos? Como que você imagina que vai estar a tua vida? O que você vai ser? O que você vai... Enfim, descreve a tua vida, né? Aí diz que todo mundo falou, eles anotaram, passou 20 anos, eles procuraram os mesmos alunos. Aí diz que só uma pequena parte, de 3%, obtiveram aquele sucesso que realmente eles tinham falado. Eles foram lá fazer uma pesquisa. O que diferenciou um do outro? Adivinha o que era? Os que escreviam valiam a meta financeiramente mais do que os 97%. Os que escreviam... Essa pesquisa é famosíssima. Foi. É bem famosa. Foi em Harvard. Aí eles fizeram depois de 20 anos, 3% alcançaram aquilo que eles tinham falado há 20 anos atrás, mas a diferença foi que os que alcançaram tinham escrito, e é bem que você falou. E você sabe que isso acontece até hoje, né? Pegar 100... Quantos dos 100 vão chegar? Os números continuam se repetindo. Ou seja, aqueles que vão em cima, que vão atrás, que escrevem, que põem no papel, atingem a meta, né? E aí o seguinte, por que eu não consegui atingir determinada coisa? Porque você não acreditou. Se você tivesse mentalmente feito, ia conseguir também. Não tem... Sabe, está tão claro isso... Claro. E a gente fala e parece que você está falando pro deserto. Às vezes está bradando no deserto, né? Sim. Eu sei que sim. E isso vai ser falado daqui 50, 100 anos, 200, você ainda vai estar sendo falando a mesma coisa, porque esse mecanismo não se perde, né? Nunca se perde. Pode vir a modernidade, a tecnologia, mas esse mecanismo nosso, essa tecnologia mental vai continuar. Vai, porque outra coisa, né? Vai evoluindo cada vez mais essas máquinas e o cara vai ultrapassar, não, porque quem faz a máquina somos nós, a não ser que venha alguém lá de Marte lá, a gente não sabe se tinha alguém lá, vem aqui, melhor do que nós para poder aprimorar. Mas quem vai aprimorar a máquina é sempre o ser humano, né? Sempre o ser humano. E, assim, toda essa sua trajetória, todo esse seu ciclo, toda a sua experiência aí de profissional, logicamente, te levou a seus resultados, você teve uma carreira muito bem sucedida e tal. Mas, assim, eu tenho certeza que como pessoa você cresceu pra caramba com isso, né? Como pessoa, né? Não, espiritualmente, né? Você cresceu como pessoa, porque se não fosse tudo que você aprendeu... Inclusive as dificuldades, viu, Luciano? Porque os problemas, e às vezes a gente não sabe passar por eles, né? Demora para passar, são eles que nos
É como se você pegar uma pedra bruta e vai lapidando. A lapidação, não sei se alguém já viu a lapidação, é um processo de atrito violento, sai fogo, né? Na hora para você produzir uma pedra, Caramba. você tem que desgastar. E esse atrito dói. Crescer dói. É. E muita gente não gosta da dor. Mas a dor é a grande professora, né? É isso mesmo. A gente sabe disso, né? É isso mesmo. Eu acho que, por exemplo, esse negócio, às vezes, no passado, quando aconteceu aquele incidente comercial comigo, eu fui para Ribeirão e quebrei, voltei para o Bebedouro quebrado, né? Fui morar na casa do meu sogro, no fundo da casa dele. Isso para mim foi uma lição, porque eu podia ter ficado lá, né? Não, verdade. Era um pouquinho, vamos começar de novo. Mas já estava o conceito impregnado na minha cabeça. E na hora difícil, naquela hora da noite, você vai deitar, você é agora. Cara. O mais agora importante. você vai em frente, cara, não para. Não desista. E eu não desisti, cara. Não desisti. Legal. E isso me fez melhor como gente, né? E melhor do que tudo, Luciano, eu ensinei um monte de gente e a minha família, meus filhos. Sim, exatamente. Eu tenho 3 filhos, são 3 filhos. E você ensinou eles também. Eles têm uma determinação que, eu não sei se eu ensinei, mas eles não param também. Também passam por dificuldades. Olha, os vales da vida é o momento para você parar para pensar. Lá no vale, no fundo do vale, no fundo do poço, é a hora de você olhar para você, como é que você sai daqui? Você vai sair, se você quiser. É verdade. Né? É porque falam que se você está no fundo do poço, você tem uma boa notícia. Exatamente. Que você não desce mais. Você já chegou no fundo. Você tem um açapão, né? Você desce lá no açapão também. E assim, a parte legal que eu achei que você falou agora foi que quando você chegou nessa fase sombra aí da tua vida, que você falou que chegou lá morar com seu sogro e tal, mesmo assim você persistiu, ou seja, estava instalado, o programa mental estava instalado. Então, foi o que te ajudou, que você tinha a mentalidade. Eu tenho alguns amigos ainda que eu tenho contato aqui em Santos que participaram comigo nessa Brasil Joias, nessa empresa. Eu devo a eles o profissional que eu sou, né? Sim. E porque, claro, que graças à minha vontade, mas você é grato. Se eu tivesse passado por isso, como é que é? Eu não sei. Eu não sei te dizer. A oportunidade que surgiu, né? Exatamente. Quando ele te fez o primeiro convite. Aquele convite do cara que voltou comigo nos Estados Unidos, eu encontro com ele sempre. Dou um beijo nele e falo, gordo, ele é um grandão mesmo, você mudou minha vida, cara. Fala, que é isso, cara? Você mudou minha vida. Até hoje você tem? Hoje eu encontro. Caramba. Ele é americano? Não, ele chama-se Francisco Meyer. Francisco Rafael Meyer, meu grande amigo. Meu irmão que... Ele mora onde? Ele mora em São José dos Campos. Em São José dos Campos. E há pouco tempo atrás ele estava aqui comigo. Mas é um cara que esse aí nunca saiu da área de vendas. Deixou o IAE, terminou, aposentou e hoje tem uma rede de lojas de joias, semi-joias. Ele adora isso aí, continua. Ele continua ainda. Agora ele me ligou e disse, vamos nessa, cara, olha, ele tem a mesma idade. Vamos nessa, eu estou vendendo moto elétrica. Aí ele começa. Adora a venda, né? Adora a venda. Então, diz que venda é apaixonante. Quem gosta... Se você aprende o que é vender... alguns falam, o que é carisma? Eu acho que carisma está ligado a isso, você usar as técnicas e sem querer, você já entra no automático. De fazer o outro do lado de lado, do outro lado, eu fico trabalhando o tempo todo para ver teu olho brilhar. Eu sempre fui assim. Que legal. Depois que você descobre isso, qualquer ser humano que estiver na tua frente, E outra coisa, fazer isso com seriedade, não é... O dinheiro é coisa que... Mas assim, para deixar o outro contente e ter resultado, é o melhor negócio do mundo, né? Ajudar o outro a ter sucesso. Exatamente. Exatamente. Porque o sucesso está disponível para todo mundo. Porque se você dá algo que o cliente não está procurando, depois ele vai se arrepender da compra, vai falar mal. Então você tem que atender. Não, e se eu usar a palavra cliente, né? Todos nós somos clientes e comprando e vendendo. O teu menino, o teu filho, te vende na hora que você comprei. Peraí, vou levar ele lá no lugar que ele quer, vou dar aquilo que ele quer, porque ele vendeu para você. É verdade. Ele te deu razões. É verdade. É verdade. Venda é um negócio do dia a dia. Do dia a dia. Até quando a gente namora, tal, isso aqui você está vendendo. Até para ganhar um beijinho, você exatamente, exatamente. E quando Jesus, você está paquerando. Foi o maior vendedor que passou por aqui. É mesmo.
É mesmo. Olha, o cara Tanto que as ideias dele ainda perduram até hoje. Ah, mas ele era semideus, né? Ele é filho de Deus, como não. É isso mesmo, só que ele aplicou, né? Aplicado, né? E colocou na prática. Exatamente. E vendeu para nós. Você vê, o Evangelho, né? Tá aí. Tá aí até hoje, aí, 2000 anos depois. E uma sabedoria que você leva, rapaz, olha o cara vendendo aqui o tempo todo. Exatamente, e assim, veio e ficou. E está mais forte do que nunca ainda, né? Por mais que tenha ainda alguns lugares, alguns países que não aceitam, mas... Mas o que por homem, aquele homem, eu sou apaixonado por ele. E aí, quanto mais você estuda, mais apaixonado você fica. É verdade, verdade. Nossa, que legal, a gente falou de diversas coisas aqui. Passamos por tudo que é lado aí, cara. Deixa eu ver, a gente já está, agora são 8h08. Nossa, começamos a 1h aí. Era 6h38, eu acho. 6h37, por aí. Mas eu falo, hein, bicho? Não, o assunto é muito bom. O assunto, se deixar, a gente. Nossa, a gente explora bastante. Nossa, é muito legal. É muito legal porque, assim, para mim é uma lição de vida que você está passando. Uma lição de vida. Para mim é mesmo. Mas assim, eu tô aqui, eu tô degustando o que você tá falando, entendeu? Você fala e eu fico pensando, eu fico me colocando no lugar, eu fico falando, caramba. As ideias foram sendo colecionadas, né? Eu sou muito curioso, sabe? Eu, por exemplo, estou de novo aí, curioso agora de novo. Você fala, o que você está fazendo? Eu estou fuçando esse negócio da inteligência artificial. Eu tenho paixão pelos automóveis, então eu fico louco de ver esses... Só fico um pouco triste que a chinesada está andando muito mais rápido do que a gente imagina. Você vê esses carros, esses BID aí, que é elétrico? Você te aguarda que eu estou arrumando um rolo. Mas espera aí, agora me veio uma pergunta. Agora, já que a gente está falando até de carro elétrico, o Gurgel, o brasileiro, na década de 70, ele já tinha carro elétrico, não é? Olha como o cara era um visionário. Visionário. Só que mataram o projeto dele, né? Aí entra o poder, né? O poder da indústria automobilística mundial, que é muito grande. Né? Mas o Gurgel, ele poderia ter sido um cara de vanguarda, né? Digamos assim, tá à frente. Ele era um visionário mesmo, né? Era um cara que via o futuro. Bom, a gente que acredita nisso, os caras estão assistindo, deve falar, que legal, tá acontecendo e tal. Deve ser muito legal. Né? Caramba! Eu ainda estou esperando o carro dos meus sonhos, vai sair do chão logo, né? E vai andar a força do eletromagnetismo. Eu acredito. Diz que na China já estão fazendo alguns experimentos que andam em cima. O Japão já tem. Isso, assim, você acredita que, por exemplo, do seu conhecimento aí, que você tem de carro e a evolução que a gente teve da tecnologia nos últimos 30 anos, você acredita que para chegar num ponto desse vai levar mais quanto tempo, hein? Eu acho que está muito rápido. Eu acho... Bom, devo contar essa história, então, vai. Manda aí. Vai mais uma. Manda aí. Um contador de história. Em 1980, quando eu fui lá para os Estados Unidos, eu fui conhecer o General Motors Proving Ground, em Detroit. Eu estava em Rochester, eles me emprestaram um carro e eu fui ver... Eu morei nos Estados Unidos 6 meses, eu fui ver a minha família. Que eu tinha você morou lá? Em qual lugar? Em Rochester? E não. Eu morei no Michigan, no sul do Michigan, uma cidadezinha chamada Coldwater. O meu pai americano já foi embora, em 96, minha mãe acho que está viva ainda lá, a mãe americana, que a gente fala. Assim. E eu fui lá, mas na passagem eu parei em Detroit, que a cidade, Quincy, fica 80 milhas de Detroit. E fui com o engenheiro lá, que estava me esperando, eu queria conhecer o General Motors Proving Ground, que é o campo de provas da GM. O nosso aqui em Indaiatuba se baseou nele. Aquela pista oval infinita e tal. Certo. E eu fui ver, como eu na área de motores, o pessoal foi me mostrar o laboratório de motores deles ali. O laboratório de teste, que são os dinamômetros, e eram uns 20 dinamômetros ligados, com vários motores ali, porque a GM era Chevrolet, Pontiac, Cadillac, Oldsmobile, né? Aquelas marcas e tal. E Chevrolet e tal. Aí o cara me mostrou e eu entrei num lugar, eu lembro do lugar, fez uma fotografia, e como se fossem quartos, assim, com os motores girando ali dentro, que é onde fica o dinamômetro. Medindo a potência, o torque do motor, fica fazendo o teste de resistência. Tinham quatro baías dessa, né?
motores a hidrogênio. A hidrogênio. Girando a hidrogênio. 1980. Poxa. Já estavam testando. O motor a hidrogênio, para mim, eu acho que é o ó do Bogodó. E a energia não vem de hidroelétrica, vem do cara aí em cima, chamado Sol. A gente ainda não dominou essa captar totalmente. Já estamos captando. Eu, por exemplo, tenho 14 placas de captação de energia elétrica na minha casa. Eu devia ter 40, devia ter 40, muito mais. Porque é maravilhoso, cara. E ele fica doando energia de graça aí. De graça. Ele é uma bomba nuclear, fazendo uma reação. E isso gera calor, e o calor gera energia. E, bom, está carregando energia nas placas. As placas, Luciano, estão em pleno desenvolvimento. E aí você acha que a ciência está aumentando cada vez rápido, mais. Né? Muito rápido, Meu sonho, que eu vou falar, não sei se vão me chamar de louco. Mas pode chamar. Os carros vão ser autocarregares andando na rua. Nossa. Carrega a bateria, e aí anda o resto. Está faltando isso. Sabe o que está faltando? Nós temos muito petróleo ainda. Exatamente. Mas vai chegar uma hora que o petróleo... Eu não vou ver, né? Você ainda tem chance, mas eu já não vou ver. Mas eu acho que o petróleo não vai ser, dentro de alguns anos, vai ser... Você chegou a assistir o Jetsons? Sim, o Jetsons. Lembra dele? Lembro. Aquilo ali. Vai chegar um dia. Está muito próximo. Vai chegar. Nossa, que legal. Tinha um professor na FEI, tinha um professor na FEI, que era um professor na área de automobilística, que ele gostava de contar essas histórias. Parecia mágico, cara. Ele ia contando as coisas, mas você é ficção científica? Ele falava, não. Não é não. Vai acontecer. Eu não vou ver. Ele já foi embora. É verdade. Ô, João, e tem alguma pergunta que eu deixei de fazer que você acha que seria pertinente? Você foi muito completo na... Não, mas eu digo assim, se você tivesse que responder mais alguma pergunta, o que você gostaria que fosse te perguntado? Para finalizar. No fundo, hein? Faltou alguma coisa? Qual pergunta que você gostaria? A pergunta que eu queria fazer, a pergunta que eu acho que você tinha que fazer é quando é que não vão fazer a sua? Porque ele tem uma especialidade na área de hipnose que é mágico esse negócio de... Bom, parece que é mágica mesmo, né? Mas é técnica também, técnica, né? Mas é legal que você domina legal Mas nós vamos fazer outros, tá? Vamos fazer outros. Eu vou pensar nessas perguntas. Sim. Legal. Obrigado você. Legal, nada. João, obrigado aí pelo papo. Eu gostei demais. Eu podia ficar aqui. Mas já me falaram que eu falo demais e conto muita história. Mas é legal pra caramba. É conhecimento pra caramba. É uma riqueza enorme isso. É uma riqueza, porque é um processo, é uma experiência. Não é como você falou, não é um blá blá blá. É tudo que você passou. É o que você passou na vida, né? E Deus está me dando a oportunidade de ficar um pouco mais aqui, né? Eu estou com 70, né? Sim. Hoje, 70 é novo, mas já tenho verdade. Muitos amigos que foram antes. A barba está branca, o cabelo está curtinho, o branco também, careca. Sim. O tempo vai comendo a gente, mas, Luciano, eu não sou o que pareço aqui fora. Lá dentro tem um moleque menino aí, né? Que nem você, assim, pensando ainda, minha cabeça não para, cara. Exatamente. Mas hoje em dia, com o avanço também da tecnologia médica... Tem que durar mais um pouco. 70 anos hoje não... Não, eu me sinto bem. Eu falo que eu me sinto uns 45, 50 lá dentro. Tem 20 anos. Mas o que importa é isso, é jovialidade isso, né? Quando a pessoa ela não acompanha a idade biológica, né? Tipo, a tua idade mental, emocional é muito... Ainda está muito jovem ainda, digamos assim, né? Eu tenho visto gente interessantíssima aí com esse negócio do podcast. A gente vê gente muito interessante falando sobre a nossa área de automóvel e tal. Bom, nós ainda temos chance de conversar muito ainda, né? Tem muita história, e parar nas histórias todas. Sim. Você acha que dentro de um futuro próximo aí, alguma marca brasileira de carro pode vingar? Você acha que pode acontecer? Eu acho, isso talvez seja uma mensagem, né? Que nós brasileiros precisaríamos dar um pouco mais de valor para nós mesmos e prestarmos atenção que nós temos o país mais rico do planeta. E olha que você já visitou vários. Você sabe disso?
água. Nós temos os aquíferos aí. O Guarani é uma coisa impressionante, atravessa o Brasil. Depósito de água que tem guardado aqui. Não é petróleo, não é água, que é para sobrevivência. Água doce, né? Nós temos minérios. Bom, então é uma briga aí com o negócio de... O nióbio também. O nióbio. É 98% do nióbio do mundo está aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente parar com essas besteiraiadas de política, esses negócios aí, e olhar para o Brasil como... E sem complexo de vira-lata. Não sei, e parar com esse complexo de se achar sempre o Zé das Couve lá, simples, bobão. Não. Nós somos... Eu acho que hoje o Brasil podia ser o primeiro país do mundo mesmo, mas depende de nós brasileiros, né? Olharmos e cuidar e gostarmos mais do Brasil. Parece que o pessoal parece que não gosta muito. Enquanto tiver, que nem você falou, essa briga aí de política e tudo, a gente tá que nem time de futebol, né? Tá que nem torcida, né? E assim, a gente tá olhando pouco pro país. Eu acho, Luciano, que a gente tem que, como aqui no Guarujá, em qualquer lugar, nós temos que encontrar gente que ame o lugar onde está. E quando aparece, nós temos que amar o Brasil e descobrir, e votar e eleger, já que nós estamos nessa aí de eleger, né? Ainda por enquanto, não sei, mas eleger alguém que ama esse país, né? Porque nós temos tudo, cara. Nós somos. Falta só colocar na prática, né? E gente que entusiasmada, tal, mas sabe que nós precisamos amar mais o Brasil. É verdade. Eu descobri faz pouco tempo que aquela marca de Jeep, o Troller, né? O Troller brasileiro. Aí foi vendido para Espanha, né? Já passaram para a Europa. Mas é brasileiro. E é um puta Jeep legal. Né? Bonito, inclusive. Eu sempre admirei os Troller. Eu sempre achei legal, mas eu não sabia. Descobri faz pouco tempo. Você citou um monstro da indústria doméstica que foi o Amaral Gurgel, né? Então o brasileiro precisa gostar mais do Brasil. É verdade. Fica essa mensagem aí. É isso aí. A gente precisa gostar mais, né? Do nosso país, a gente precisa dar mais valor. Escolher gente que não... Esse negócio de dinheiro, gente, isso aí não é isso. Nós temos que escolher gente que goste do Brasil e que queira transformar o Brasil no que ele realmente é, né? E que acredite, né? No potencial do país, né? E o potencial é gigante. O potencial tem. Tanto que os países de primeiro mundo, eles sabem disso, né? Eles têm até medo, acho que o Brasil acho que é muito desabroche, né? Falar, se esse gigante acordar... então, assim, eles sabem disso. Deitado em berço esplêndido, mas pera, sai do berço, levanta aí, e vamos para fora. Tem riqueza demais na conta, sobrando aí, ó. O clima, nós não temos vulcão. Não é isso. Nós não temos. Agora podia aparecer aí uns tornadinhos de leve. Tudo muito bom, né, cara? Assim, a gente tem um país abençoado mesmo. Abençoado. É isso aí. É isso aí. Bom, a gente vai voltar ainda a desenvolver esse assunto, que tem muita coisa ainda para falar, dá para explorar bastante esse assunto aí. E assim, digamos que é um recomeço, né, de você... vamos levar porque, essa assim, mensagem. Gente, eu achava um desperdício o João ter uma obra dessa aqui e ficar parado, assim, nada de a gente, numa conversa, né, a gente chegou, caramba, vamos falar sobre isso, as pessoas precisam saber disso. Você não acordou mesmo com isso. Então, assim, eu acho legal, vamos pôr aqui de novo aqui para o pessoal ver, que é o ciclo do sucesso, 8 passos para obter o êxito, de João Festoso. E com o prefácio do Augusto Cury. Tá nos dois, né? O prefácio dele. Continua. Porque aqui tá escrito que não, tá aqui também, ó, aqui embaixo. Ó. Isso. Aqui, ó. Tá certo. Meu caro, grande, bem-sucedido, um monstro. Nossa, virou um monstro mesmo. Nossa, um monstro de escritor, né? Ele fala muito da SPA, né? Da síndrome do pensamento acelerado. Exatamente. Eu já... outro assunto para entrar no... Mas é isso aí. João, outra vez, novamente, muito obrigado aí pela visita. Obrigado aí pela conversa, pelo bate-papo. Foi muito legal, muito agradável. Eu sempre aprendo com o João. Ele dá palestras. Nós aprendemos um com o outro. Sim, a gente aprende. E o João ainda dá palestra até hoje na Casa Esperança, né? Ele dá palestra sempre quando ele está lá. A gente procura assistir as palestras dele. E é isso. E vamos dar prosseguimento aí nos trabalhos. Obrigado aí para quem assistiu até agora aí. Até mais, gente. Obrigadão. Até mais. Foi 10, eu acho.